Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Noite violenta. 2 pessoas são assassinadas em Uberlândia. Uma delas foi executada dentro do carro. Tem que ver para crer. Gasolina mais barata a partir de hoje nas distribuidoras. Mas e o consumidor? Também vai pagar menos? Aberta a temporada de denúncias na política. Mais um pedido de cassação chega na Câmara Municipal de Uberlândia. Agora contra o vereador Adriano Zago. Quase um século, a Ciub completa 92 anos trabalhando pelo desenvolvimento econômico e financeiro de Uberlândia. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é terça-feira, 21 de outubro, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando com muita informação para você, desejando a todos uma ótima tarde, uma ótima terça-feira. Claro que seu dia seja muito especial e muito bem informado aqui no Minas, que você já conhece. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Olha o BandZap liberado no alto da tela aí, então você pode mandar as suas mensagens, participar do nosso quadro Advogado do Povo, mandar aquela bronca. Aqui você tem voz ativa, certo? Na internet nós estamos ao vivo no canal da Band Triângulo no YouTube. Você pode se inscrever, também acompanhar as nossas redes sociais, @BandTriângulo, tá? Tem notícia para você o tempo todo. As minhas redes, @Bagnetti. Segue um amigo lá. Terça-feira é o dia de falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Ó, o BandZap liberado de novo, já pode começar a mandar pergunta, manda o nome, a cidade onde nos acompanha, o nosso advogado tira suas dúvidas. Fui demitido e não recebi os meus direitos. O que eu devo fazer agora, doutor? E por aí vai. Tá? Direito do consumidor, o direito aí, vamos falar da pensão dos meninos. Manda para cá a pergunta que o advogado responde para você. Olha só, foi apresentado hoje aí então o resultado das ações que foram realizadas durante o período de estiagem em Uberlândia. Muitos dias sem chover, aliás, as chuvas continuam tímidas ainda e isso impactou de diversas formas aí então o funcionamento da cidade. Carlos Vilela é que está ao vivo com a gente para falar do tempo, da temperatura e o que aconteceu nesse período, já que a gente está na expectativa que a chuva venha para amenizar esse calor, né, Carlos Vilela? Muito boa tarde para você. Exatamente, e que ela venha mansinha, não é mesmo? Boa tarde, Bagnetti, para todos ligados em Minas. Bagnetti, na verdade, foi o que podemos chamar de uma prestação de contas do DEMAI sobre o abastecimento de água na cidade de Uberlândia durante esse período de estiagem, que foi ali do finalzinho de julho até agora, em outubro, quando começaram a cair os primeiros pingos. A direção da autarquia apresentou os números do abastecimento que, como se era de se esperar, não aconteceu da forma tão drástica, ou seja, não apresentou grande instabilidade no fornecimento, assim como também no consumo. Ou seja, entre janeiro e outubro, o volume total distribuído em Uberlândia foi de 70,7 milhões de metros cúbicos, mais ou menos o que aconteceu no ano anterior. DEMAI atribuiu essa estabilidade no abastecimento aos investimentos da autarquia, né, na reestruturação de capacitação, né, de captação, melhor dizendo, e principalmente na modernização dos centros de reservação por toda a cidade de Uberlândia. Hoje, praticamente, todo o abastecimento de água em Uberlândia é monitorado, boa parte de forma até remota, o que permite ações mais rápidas, mais imediatas até. Mas não ficou só no que o órgão fez e no que pode fazer, não. Foram apresentadas também ações de cunho educativo, promovidas pelo DEMAI no sentido de preparar a população de Uberlândia para o chamado consumo consciente. Por quê? Embora a cidade tenha
essa riqueza, né? Os mananciais aí que abastecem Uberlândia, 3 mananciais, Uberabinha, Bom Jardim e também Capim Branco no Rio Araguari, 3 sistemas de captação e também todo o sistema de tratamento e abastecimento. É bom lembrar, né, Bagnete, que a água é um bem infinito e embora Uberlândia esteja bem servido, as futuras gerações vão depender. Então, depende também da população e do consumo consciente para que não falte água na casa de ninguém, né? O uso racional tem que acontecer durante todo o ano, né, Carlos Vilela? E nesse período onde as chuvas dão uma trégua, né, aí então a preocupação tem que ser ainda maior. Me recordo que nos últimos meses, em alguns momentos, o DEMAI fez o alerta. Olha, em função do calor, em função da falta de chuva, o consumo extrapolou a média normal por habitante, tá? Mas em nenhum momento chegou a faltar. Então é importante a gente conhecer essa realidade, né? Uberlândia é destaque nacional aí quando a gente fala de saneamento básico, de abastecimento de água tratada, né? Essa estação aí do Capim Branco, a gente sabe, tem capacidade para mais 30 anos de abastecimento da cidade. Uberlândia pode crescer por mais 30 anos, que a estrutura, a logística já está preparada, mas nem por conta disso a gente pode abusar, tá? E aí nos remete à cidade de Uberaba. Longe de querer fazer uma comparação de quem é melhor, quem é pior, mas a gente vê o sofrimento da cidade de Uberaba, não é verdade? Que sofre todos os anos quando as chuvas cessam. Por quê? Porque não tem aí diretrizes, não tem uma estrutura, uma logística definida para resolver o problema do abastecimento da cidade na cidade de Uberaba. Então vamos ver se a transposição de água do Rio Grande para Uberaba resolve isso de uma vez por todas. E com a chegada das chuvas, todo mundo na expectativa, você viu aí o Carlos Vilela falando, lá em Araxá foi montada uma força-tarefa para alertar a população para os cuidados necessários nessa época do ano. A chuva vai chegar, chega de mansinho, mas ela pode chegar de uma hora para outra e muito forte. César Campos é que está ao vivo com a gente, tem as informações. Muito boa tarde para você, César. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. É uma ação conjunta, envolve aí o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento aqui da cidade, a Defesa Civil, Serviços Urbanos, Secretaria de Saúde, enfim. O objetivo é reduzir os riscos de quedas de árvores, que a gente já teve aqui em Araxá esse ano, com chuvas fortes, os alagamentos, que também já tivemos, acidentes e também evitar o aumento dos criadouros do mosquito da dengue. Lembrando que Araxá também tem um número de casos, 5 mortes já registradas. O IPDCA orienta a população a ficar atenta a sinais de riscos, em especial nas árvores, como a inclinação, rachaduras ou raízes expostas. As solicitações de vistorias já podem ser feitas, devem ser feitas pelo site do Instituto ou presencialmente. A Defesa Civil mantém o monitoramento permanente nos pontos com histórico de alagamento aqui na cidade. Casos aí, por exemplo, da Avenida João Paulo II, Damas Drummond e Rosalvo Santos. Em caso de emergência, a população deve procurar abrigo seguro e acionar os telefones dos bombeiros ou da Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Serviços Urbanos já realizou a limpeza de bueiros, canais de córregos e também do Córrego Grande, que é o principal problema aqui na cidade, para melhorar o escoamento ali das águas e reduzir as enxurradas. Durante as chuvas, a orientação é não atravessar ruas alagadas, evitar estacionar sobre árvores e desligar os aparelhos elétricos em caso de inundação. A Secretaria de Saúde, Bagnete, também alerta para o aumento dos focos do mosquito do Aedes aegypti. Com acúmulo de água, o risco da dengue, zika e chikungunya cresce nessa época do ano. A Prefeitura destaca que o combate à dengue depende também da população, lógico, eliminando recipientes que acumulam água, mantendo os quintais sempre limpos. As equipes municipais permanecem de plantão para o atendimento de ocorrências durante esse período chuvoso e o telefone da Defesa Civil é 199. Neste momento, a gente está aqui, do alto do bairro Santa Rita, Bagnete, vou até sair da imagem para vocês verem aqui. Nesse momento, poucas nuvens aqui em Araxá, mas olha o tanto que o clima, que a situação, o tempo está diferente aqui por esses dias. Hoje amanheceu bem friozinho aqui na cidade, a gente pensou que ontem iria chover, não choveu, amanheceu bem friozinho, tô de blusa de frio, assim como a maioria das pessoas aqui na cidade, quase 1h da tarde ainda de blusa de frio por aqui. É esse tempo doido que a gente tem que sempre ficar alerta aqui na cidade, não só na cidade, em toda a região, né, Bagnete? Eu volto com você. É isso aí, César. Já tem que fazer esse trabalho preventivo, né? Os municípios eles precisam se organizar, porque quando a chuva chegar, não pega ninguém aí desprotegido. Você viu César Campos numa
imagem belíssima da cidade de Araxá para a gente. Então é cíclico, né? As pessoas que estão mais atentas, elas percebem. E a gente que já está velho de jornalismo, né, Pete? É sempre assim. Então, um período do ano você fala da falta de chuva e as consequências, tem queimada, clima seco, reflete na saúde das pessoas, a questão do abastecimento. Na transição aí, então, do clima, das épocas do ano, das estações do ano, aí vai mudando de figura. O pessoal já está se preparando para o período chuvoso para não ter maiores consequências. É sempre assim, né? Então, essa programação, essa antecipação, ela é de extrema importância, porque a hora que a chuva chegar, não pega de ninguém desprevenido. Daqui a pouco a gente vai começar a falar de Black Friday, daqui a pouco a gente vai começar a falar de Natal, Panetone, daqui a pouco Carnaval, e assim a vida vai passando, tá? Ó, comemoração do Dia Mundial da Alimentação, é isso mesmo, palestras, orientações, oficinas, um dia dedicado à data aqui em Uberlândia. Quem acompanhou de perto foi ela, Maria Eduarda. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Bagnete, para você que acompanha a nossa programação. E é isso, né? Hoje em Uberlândia teve o Dia Mundial da Alimentação, um pouco dedicado a conscientizar tanto a população quanto também as crianças, né, sobre uma alimentação mais sustentável e também uma alimentação mais saudável. No município, as escolas municipais fazem cerca de 120 mil refeições por dia e são todas balanceadas, que inclui verduras, frutas, legumes e, além disso, elas são balanceadas pela faixa etária. Como algumas escolas em período integral, elas têm aí, incluem na alimentação, até para suprir 70% da necessidade energética de várias crianças. Então, hoje teve várias palestras, várias coisas que as crianças também participaram para dar essa conscientização, que hoje em dia a gente está tendo um consumo muito alto de algumas comidas que são, como posso falar, várias comidas que não são tão saudáveis, né? E é muito importante ter essa conscientização desde a infância para que cresçam adultos conscientes, Bagnete. É isso, Maria Eduarda. A gente vê alimentos processados, alimentos industrializados, né, que acabam refletindo na saúde das pessoas, né? Essa preocupação do município, ela se reflete principalmente, você está vendo aí na merenda escolar, né, que é acompanhada, é feito por nutricionistas, né, produtos de qualidade, porque até a gente tem que lembrar dessa realidade. Para muitos, a principal refeição do dia acontece nas escolas, acontece na merenda escolar, porque a gente sabe da condição socioeconômica do brasileiro. Então, essa preocupação, né, a gente está falando do Dia Mundial da Alimentação, essa preocupação no âmbito dos municípios, das escolas, se reflete justamente aí na merenda escolar, que para muitos é a principal refeição do dia. A Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, a ACIUB, celebra 92 anos de uma história, né, que contribui, sem dúvida nenhuma, para o desenvolvimento econômico, financeiro das indústrias, dos pequenos empresários na cidade de Uberlândia, e o Minas Urgente foi conferir. A Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, a ACIUB, comemora seus 92 anos de história. A solenidade foi realizada no auditório da entidade e reuniu autoridades políticas, empresários, ex-presidentes e lideranças locais para celebrar a trajetória da instituição, que tem papel fundamental no desenvolvimento econômico da cidade e da região. Quanto mais eu aprendo sobre a CIUB, mais eu vejo que a CIUB participou em 92 anos em vários momentos, né? Desde os mais recentes, a criação do entreposto da Zona Franca de Manaus, várias ações com relação à melhoria da nossa infraestrutura de rodovias aqui ao redor de Uberlândia. Agora, nós estamos atuando fortemente na reforma tributária, mas eu diria que o grande papel que a CIUB vai fazer daqui para frente tem muito mais a ver agora, na era do digital, na transformação cultural dos líderes, dos empreendedores,
para que a gente tenha empresas mais competitivas. Ao longo da sua história, a CIUB teve papel decisivo no desenvolvimento da região, contribuindo para construções de rodovias e na criação da cidade industrial. Nos seus 92 anos, a entidade já contou com a liderança de 44 presidentes. Quase um século depois, a entidade de classe sem fins lucrativos segue com o propósito de promover ações e iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social de Uberlândia e de todo o Triângulo Mineiro. É uma honra e um desafio. Ao ver tantos ex-presidentes que atuaram aqui, fizeram trabalhos de alto valor agregado para a nossa região. Então, eu me sinto muito assim, lisonjeado por estar tendo essa oportunidade, mas ao mesmo tempo desafiado para dar o meu melhor, para deixar uma contribuição a todas as empresas da região. Presidente Fábio Tuno, grande empresário da cidade de Uberlândia, que vem modernizando aí a gestão da CIUB. A gente pode falar que é a casa do empresário uberlandense, né, que se preocupa em trazer informação, apoio, assistência, inovação aos empresários da cidade de Uberlândia. 92 anos de ACIUB. Estava até me recordando que os mais antigos lembram, hein, Pete? Lembra da FENIUB? Tinha a FENIUB, né? Antigamente tinha uma feira promovida pela ACIUB. Estava saudosista eu lembrando desses tempos. Mas chegou a hora da gente falar sobre aquele detalhe que transforma uma casa em um lar de cinema. Se você sonha com acabamento impecável, com a mais alta qualidade, mas não quer abrir mão de um excelente custo-benefício, pode parar tudo que você está fazendo, porque este é o take de ofertas da nossa querida RC. Deixa eu mostrar para você esse revestimento extra polido, 35 por 71, é a medida 44,90 metro quadrado. Olha só, tem mais, hein? Porcelanato extra retificado polido, 84 por 84, 77,90 metro quadrado. E a torneira Celite lavatório bica alta, R$ 259,99 a unidade. Já pensou? Agora atenção, hein? São produtos que vão deixar a sua casa no melhor estilo e com aquele preço que faz o seu projeto sair do papel agora. Então não perca tempo. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, construindo sonhos junto de você. Olha só, um homem de 48 anos foi assassinado a tiros em Uberlândia. Ele era corretor de imóveis e foi morto dentro do próprio carro. A polícia está investigando um caso que, por enquanto, ainda é um mistério. Carlos Vilela está de volta trazendo as informações desse crime de execução, a gente pode falar, Carlos Vilela. Não há a menor dúvida, né, Bagnete? Pela forma como aconteceu, uma execução sumária. Isso aconteceu ontem à noite no bairro Morumbi, numa hora em que muitas pessoas estão chegando em casa, até porque foi perto de um condomínio residencial, as pessoas preparando o jantar. Foi precisamente na rua Ingá. E essa vítima estava dentro do carro, perto desse setor de prédios, no momento em que dois caras, de acordo com as informações, numa motocicleta, fizeram o chamado acompanhamento, em determinado momento fizeram a interceptação desse veículo. E o garupa já desceu abrindo fogo contra a vítima. Foram pelo menos 7 tiros, todos praticamente a queima-roupa, atingiram a vítima aí, identificada como Maílson Queiroz de Souza, de 48 anos, ele que era corretor de imóveis aqui em Uberlândia. A Polícia Civil já está investigando a autoria e motivação deste crime. Hoje pela manhã, a Polícia Militar, o comando da PM, através do 17º, que é a área de atuação onde esse crime aconteceu, também informou que no momento ainda não vai dar nenhuma informação sobre o que está sendo apurado e o que vai ser apurado, mas uma coisa já é certa, Bagnete, como você mesmo disse, está descartado aí a natureza de latrocínio. Isso que vai ser investigado agora, e a Polícia de Uberlândia tem know-how, já está com nome em situação nacional para esclarecer fatos como esse. O funeral do Maílson vai acontecer daqui a pouquinho, a partir de 2h30 da tarde, na funerária Jurucunha da Getúlio Vargas. Solidariedade à família, mas solidariedade também ao povo de Uberlândia, principalmente a comunidade do Morumbi, porque é uma agressão contra a própria cidade também, não é mesmo?
Sem dúvida nenhuma, viu, Carlos Vilela? Assusta a todos, assusta o cidadão de bem. Você vê uma cena terrível, um carro aí, então, olha só a quantidade de tiros disparados contra esse carro e o alvo era certo. Quem chegou sabia muito bem contra quem estava atirando e o que queria fazer. E esse corretor aí, então, acabou assassinado no comecinho da noite, bairro Morumbi, em Uberlândia, uma cena extremamente violenta. A polícia já descartou a princípio o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, até porque o carro está aí, os pertences dele não foram levados, mas todas as outras hipóteses estão sendo levadas em consideração. Como foi dito, um trabalhador aí sem antecedentes criminais, mas o que pode estar envolvido por detrás de um crime como esse? Um desacordo comercial, um crime passional. Então, a Polícia Civil, por uma questão de honra, precisa dar uma resposta ao cidadão de bem sobre o que aconteceu. E teve mais. Um outro homem de 20 anos, um jovem, foi assassinado aí então durante um roubo de um carro. Isso também em Uberlândia. O carro era de um motorista de aplicativo, uma história confusa que a Maria Eduarda tem as informações. Maria Eduarda. Bom, um jovem de 20 anos morreu e um adolescente foi apreendido após um confronto com a polícia militar aqui em Uberlândia. De acordo com os militares, a dupla havia roubado um Onix próximo à BR-147, um Onix preto. Durante o rastreamento, as equipes da GPMOR localizaram o veículo em movimento na Avenida Elis Regina, no bairro Santa Rosa. Segundo a PM, o condutor apontou uma arma para os militares e, após desobedecer às ordens de rendição, ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido no local, mas não resistiu aos ferimentos. O adolescente que acompanhava acabou se rendendo também. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, uma réplica de pistola, 8 cartões bancários e também R$ 102 em dinheiro. A dupla planejava usar este veículo roubado para arrombar comércios por meio da prática muito conhecida como marcha ré. O segundo o menor que foi apreendido. O morto foi identificado como Cauã Silva, de 20 anos, que possuía passagem por tráfico de drogas e direção sem CNH. O adolescente tem registros por furto e tráfico. O veículo foi recuperado e encaminhado a um pátio credenciado e a perícia da Polícia Civil também esteve no local para fazer as coisas de praxe que a polícia normalmente faz. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Uma situação completamente oposta do que mostramos anteriormente, de acordo com a polícia, de acordo com um boletim de ocorrência, o jovem aí então que acabou sendo morto num confronto com a polícia militar, uma vez que ele teria roubado, uma vez que ele teria furtado esse carro preto para cometer outros crimes. O que aí então chancela a versão da polícia militar é que o adolescente que estava com o jovem morto acabou confessando a intenção da dupla. Então roubaram, furtaram o carro para cometer outros crimes. Polícia militar acionada, houve a perseguição, houve a interceptação e os dois teriam reagido à ordem de rendição, de parada da polícia militar. No confronto, o jovem acabou perdendo a vida. Então, essa é a versão, inclusive, que o próprio adolescente apreendido aí, então, entregou para a polícia militar. E um homem de 25 anos foi preso, suspeito de tráfico de drogas, BR-050, passando em Uberaba. Toda a droga estava muito bem escondida. Juliano Carlos é que está ao vivo com a gente, tem as informações. Uma boa tarde para você, Juliano.
Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como você muito bem disse, a droga estava escondida, Bagnete, em um compartimento secreto dentro do painel do veículo Fiat Mobi. Esta operação aconteceu na BR-050, quilômetro 168, aqui no perímetro urbano de Uberaba. As equipes da PRF faziam fiscalizações de rotina e também operações e decidiram abordar esse jovem que estava seguindo o sentido Uberlândia-Uberaba em atitude suspeita. Ao ser questionado sobre a origem da viagem e o destino, ele entrou em contradições e apresentou nervosismo, então os policiais decidiram fazer a vistoria minuciosa, descobriram esse esconderijo no painel e localizaram 7 quilos de maconha. Após ser questionado novamente, ele confessou que saiu de Uberaba, foi até Uberlândia, buscou essas drogas e estava trazendo para o município e receberia entre 300 e 500 reais. Só que ele acabou preso, foi levado para a delegacia, já está na penitenciária de Uberaba e o carro foi apreendido. Agora, Bagnete, a polícia vai fazer levantamentos para tentar identificar quem comprou e quem vendeu essa droga após esse rapaz ser preso fazendo o transporte. Volto com você. Obrigado, Juliano. Mais uma de tantas apreensões de drogas que a gente mostra aqui no nosso Minas Urgente. O pessoal aí, então, os traficantes, as mulas do tráfico, usando e abusando da criatividade para tentar enganar a polícia, mas com certeza não vai muito longe. Olha, aí é no lugar da multimídia, né? Você viu, multidroga, que acabou aí, então, caindo nas garras da polícia. Coloca o bandzap para mim, eu vou fazer um breve intervalo. Na sequência, advogado do povo para falar dos seus direitos. Aproveita, já manda sua mensagem aqui para nós, eu volto rapidinho. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Brasileiras Parafusos. São mais de 10 mil modelos e tamanhos de parafusos. Temos amortecedores, barras, terminais de direção, bolsas pneumáticas, porcas, grampos e muito mais. Brasileiras, Nossa Senhora das Graças em Uberlândia. Outlet DNC, móveis e refrigeração. Geladeiras a partir de 1.499. Toda linha de móveis a partir de 399. Outlet DNC, atacado e varejo. 2 lojas em Uberlândia e uma em Araguari. 998058903. Pelos indesejados. Descubra a depilação que cuida da sua pele. Você livre dos pelos por até 4 semanas. Ifigênia Cosmética, realçando sua beleza. Você se preocupa com a sua saúde? Pois então, toda terça-feira, 1h50 da tarde, aqui no Band Mulher, especialistas trazem informações essenciais sobre o bem-estar, qualidade de vida e tudo que envolve a sua saúde. Corpo e mente em equilíbrio, oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Toda terça-feira é dia de falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Com ele, doutor Leandro Souza. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bagnete. Boa tarde a você. Bom tê-lo de volta. Boa tarde a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no Minas Urgente. Nós que agradecemos a sua presença. É um prazer tê-lo aqui na causa tão nobre e só o Minas Urgente tem
aqui então o advogado do povo. Para você participar, muito fácil, o telefone está aí, peço que mande o nome, a cidade onde nos acompanha, um breve histórico da sua dúvida. Doutor Leônidas responde para você. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Doutor, vamos começar aqui com Alan Quirino, 72 anos, sou BPC Loas, tenho 13 anos e 8 meses de contribuição. Eu gostaria de mudar para aposentadoria INSS. Tem alguma lei que possa fazer essa mudança? Como tenho que agir? Posso pagar mais 1, 2 anos aí então de contribuição e inteirar 15 anos para que eu me aposente? Muito obrigado pela atenção. Obrigado você, Alan. Então, Alan, no primeiro momento me parece essa segunda opção a mais razoável. É importante você buscar aí uma orientação específica para uma análise documental do teu caso junto a um especialista da área. Mas me parece que o fato de você contribuir aí por mais 2, 3 anos, inteirar o tempo mínimo aí de 15 anos, poderia resultar aí na tua aposentadoria por idade, tornando-a contributiva. Ou seja, não há nenhum risco de você ter ali a aposentadoria suspensa por alguma outra razão, porque você contribuiu, aí é direito líquido e certo. Então, orientamos a fazê-lo. Busque o auxílio de um profissional, apresente toda a documentação para traçar a melhor estratégia. Doutor, a pergunta do Djalma lá de Uberaba também é relacionada ao INSS. Doutor, gostaria de saber, ele conta a seguinte situação. Passei por uma perícia do INSS que deu negativa, mas o médico do trabalho não me liberou para que eu pudesse voltar ao trabalho, que eu pudesse voltar para a minha empresa. O que eu posso fazer diante de uma situação como essa? Aí o Djalma reafirma que ele não tem condições de voltar ao trabalho. Pois é o chamado limbo previdenciário, uma situação comum, mas que a jurisprudência ela pacificou, porque ficava nesse entrave. A empresa não readmite o empregado porque não tem condições laborais. O INSS indefere a perícia, alega que tem condições para trabalhar. Então fica esse impasse e o prejudicado é o empregado. O que prevalece hoje? O INSS mandou você voltar a trabalhar. Se a empresa assume o risco de negar o teu retorno, ela tem que manter os seus salários, a empresa tem que postular um encaminhamento ao INSS para que você possa obter aí este afastamento ou necessariamente buscar um recurso aí junto à justiça, mas a empresa não pode se eximir da obrigação de pagar os seus salários, uma vez que o médico atestado pela empresa é que colocou ali a circunstância de você não ter mais condições de trabalho naquele momento. Então, a empresa tem que assumir esse ônus. O que você faz? Notifica a empresa e avisa, olha, já que vocês não querem, não vão permitir o meu retorno, eu preciso que vocês paguem meu salário, senão eu vou voltar a trabalhar. Doutora Cleide, de Uberlândia, nos conta que foi casada por 10 anos, uma união estável. Não chegou a casar no cartório, na igreja, tiveram 2 filhos e se separou recentemente. Ela gostaria de uma orientação a quem ela deve recorrer para estipular a pensão alimentícia dos 2 filhos menores de idade. Então, é o típico caso, tem que recorrer à justiça constituindo um advogado. Aí a justiça ela vai analisar ali as condições daquele quem deve pagar o alimento e necessariamente a necessidade daqueles que precisam dos alimentos. É o chamado binômio necessidade-possibilidade. Então, você tem que buscar o auxílio de um advogado para entrar com essa ação de alimentos, de modo a receber essa pensão alimentícia de forma segura, juridicamente falando. Doutor, o Genilson está participando conosco aqui. Ele gostaria de saber como entender o tempo para se aposentar. Ele dá um exemplo aqui, queria saber, tenho 32 anos de tempo de serviço e 49 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Aonde a pessoa... O que a pessoa deve fazer para fazer esses cálculos aí, então, e eventualmente dar entrada num processo de aposentadoria? Exatamente. Aí você tem o caminho, que é buscar orientação junto ao próprio INSS, em que o servidor público ali vai apresentar ali uma simulação, ou você buscar o auxílio de um profissional habilitado, especialista em previdência, para que ele possa ali realizar esse planejamento. A questão da idade, regra geral, você não preenche o requisito. Hoje a nossa legislação ela coloca como idade mínima para homem se aposentar o patamar de 65 anos. Em idades anteriores,
era possível, só que você perdia muito do teu benefício porque você caía no chamado fator previdenciário. Não dá para fazer uma explicação aprofundada aqui nesse programa, que o tempo é muito curto. Mas a gente orienta, procure um profissional para que ele possa fazer esse planejamento, para que você possa dar entrada na data certa e ter ali o melhor benefício da sua aposentadoria. Doutor, o Paulo Eduardo de Uberlândia, eu gostaria de saber o seguinte: doutor, posso vender as minhas férias? E se meu empregador me obrigar a vender as férias completas? Como é que é essa negociação do tempo de férias a ser vendido ou não? O empregado pode sim vender as férias, né? Só que ele não pode vender as férias de forma integral. A nossa legislação, ela limita hoje esse número de dias que você pode vender. Em outras palavras, o empregado precisa pelo menos de 10 dias de férias. Você tem que notificar o empregador, para que quando ele for ali conceder as suas férias, pois quem define a data das férias é o empregador, ele possa ali remunerar com relação a esse período que a lei permite que seja vendido. Doutora Lúcia, de Uberaba, ela gostaria de saber o seguinte: doutor, qual o tempo mínimo que o empregado tem para descansar entre 2 jornadas de trabalho? 11 horas, né? Esse é o que a lei coloca aí, é o tempo mínimo, né? Você pode ter um tempo máximo, mas é o chamado intervalo interjornada, né? Então, você de um dia até outro, você precisa aí desse tempo de descanso para recuperar as energias. Doutor, uma pergunta que eu acredito que eu acho que a gente já passou por aqui, mas a nossa amiga telespectadora pede até para não se identificar. Mas ela conta que está no período de experiência na empresa onde trabalha e ficou grávida nesse meio tempo. Ela gostaria de saber se ela tem estabilidade, o que pode acontecer com ela uma vez que ela não seja efetivada. Nesse caso, o que a jurisprudência tem colocado é que no contrato de experiência, sim, você tem direito à estabilidade. Tá? Isso porque até pouco tempo não tinha, porque considerava-se o contrato de experiência por prazo determinado, ou seja, ele encerrava-se ali naquele período e não haveria que se falar em estabilidade. Por quê? Porque no contrato temporário, que é diferente do contrato de experiência, só a título de exemplo, contratação de final de anos para Natal, contrato temporário ali de 2 meses, nesse tipo de contrato não tem direito à estabilidade, mas no contrato de experiência a jurisprudência entende que sim. Essa é só a primeira participação do Dr. Leônidas, ele continua conosco, o nosso BandZap segue à sua disposição para você mandar a sua pergunta, mande o nome, a cidade onde nos acompanha. Daqui a pouquinho o doutor está de volta para a gente falar dos seus direitos. Combinado, doutor? Combinado, Bagnetti. Obrigado, até daqui a pouquinho. Olha só, o mundo muda o tempo todo e você precisa evoluir, não é verdade? Você tem que prosperar também. E o governo de Minas vai te ajudar nessa. Aponte o celular para o QR Code que está aparecendo na telinha e conheça o Minas Forma. Iniciativa que capacita jovens e adultos nas mais diversas áreas, tá? Hoje eu vou falar para você sobre as oportunidades no setor produtivo. Afinal, é muito importante para a nossa indústria ter mão de obra qualificada. Após o curso, os alunos estarão capacitados para trabalhar como soldador, pedreiro de alvenaria, mestre de obras, eletricista ou em outras funções também muito importantes. Desde o ano passado, só nesse setor já foram mais de 30 turmas com mais de mil vagas ofertadas. É para isso que o governo de Minas atua, para que você possa prosperar junto com todos os mineiros. QR Code está na tela, você pode acessar aí e saber mais sobre esse programa, tá? Ou então, se você conhece alguém que está precisando evoluir, fala do Mais Forma para ele, que é uma maneira, bacana de se qualificar. Governo de Minas, aqui o trem prospera. Olha só, Câmara Municipal de Uberlândia recebeu mais um pedido de cassação contra um vereador, dessa vez contra o vereador Adriano Zago, do Avante, denunciado por uma suposta quebra de decoro parlamentar. Chamar Carlos Vilela, que tem as informações para a gente. Vilela. Pois é, Bagnetti, foi uma moradora aqui de Uberlândia que fez a denúncia, né? Já foi protocolada na Câmara Municipal, na qual ela alega que o vereador Adriano Zago, né, teria viabilizado um evento particular, no caso, um workshop
de naturologia biomédica clínica e que ele teria acontecido no plenário da Câmara Municipal. Esse evento aconteceu em setembro, de 26 a 28 de setembro, e as inscrições, de acordo com a denúncia, custaram R$ 550, valor que teria sido revertido, de acordo com a denúncia, para fins particulares. Ora, o regimento interno da Câmara não permite esse uso do espaço da Câmara Municipal para esse fim, apenas para atividades de interesse público. A Câmara informou que o pedido foi protocolado, já está com a mesa diretora, com o presidente Zezinho Mendonça, e deve ser lido na primeira sessão ordinária de novembro, que acontece no dia 3 de novembro. Nas redes sociais, o vereador Adriano Zago disse que vai tomar as medidas legais contra a denúncia, a qual ele considera perseguição política, e que está tranquilo, que inclusive vai divulgar tudo o que aconteceu no evento, na palestra, para esclarecer esse fato. Ou seja, você disse no comecinho do Minas que está aberta a temporada de situações como esta há um ano das eleições de 2026. Já está esse barulhão todo, né, Magnete? Esse é o terceiro caso, hein, Carlos Vilela? Se a gente fizer uma retrospectiva rápida aqui, esse do Zago é o terceiro caso. Tivemos mais 2 vereadores aí, então, que também foram citados, outro por um cidadão, outro pelo Ministério Público e não foram adiante. Tem todo um rito, a denúncia é apresentada, a Câmara Municipal vota, se for adiante, aí então é debatido, discutido entre os vereadores, senão ela é engavetada, mas a gente tem que prestar atenção no período que nos encontramos. Nós estamos aqui mês de outubro, 21 de outubro, estamos há exatamente um ano das eleições de 2026. E a gente sabe que muitos vereadores têm lá suas pretensões a deputado estadual, deputado federal, senador e por aí vai. Então agora começa. E tem que ter muita parcimônia aí, porque mesmo apesar do trâmite legal, documentado, registrado, a gente sabe aí que tem uma pirotecnia danada em torno disso. Então tem que tomar muito cuidado e a Justiça Eleitoral está aí justamente para isso. O suspeito de assassinar a motorista de aplicativo, Vanessa Jussara, de 38 anos, foi indiciado pela Polícia Civil. Vamos saber mais desse indiciamento com a Maria Eduarda. Bom, Romário dos Santos Cruz foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver após a morte da motorista de aplicativo Vanessa Jussara aqui em Uberlândia. Segundo as investigações, após uma briga motivada por ciúmes, o Romário asfixiou a Vanessa com as mãos e depois utilizou de uma corda de varal. Ele escondeu o corpo dela dentro do porta-malas do carro da vítima e abandonou este veículo na zona rural aqui de Uberlândia, próximo ao restaurante Terra Branca. Segundo a polícia, ele confessou tudo em depoimento. A Vanessa Jussara estava desaparecida há 3 dias após ter saído para trabalhar e não voltar para casa. Ela foi encontrada no dia 9 de outubro. A Delegacia de Homicídios chegou até o suspeito através de várias conversas que ele teve com a vítima e também câmeras de segurança que foi possível identificar o Romário. Além disso, os dois mantinham um relacionamento há cerca de 4 meses e as testemunhas falam que eles tinham um relacionamento conturbado. Inclusive, em agosto de 2025, na Polícia Civil, o casal teve uma briga registrada. O inquérito foi encaminhado agora ao Ministério Público de Minas Gerais para responsável aí para analisar o caso e adotar as providências judiciais cabíveis. Inclusive, a nossa produção tentou entrar em contato com a defesa de Romário, mas até agora a gente não obteve nenhuma resposta, Bagnete. Obrigado, Maria Eduarda. Um crime com requintes de crueldade, Tá aí, então, a conclusão do trabalho de investigação da Polícia Civil e que todos esses elementos sejam levados em conta na hora de se fazer justiça, um eventual júri popular. Tá? A família, nesse momento, não tenha dúvida nenhuma que, além da dor, da saudade, anseiam por justiça. Agora, olha só a audácia desse ciclista, ou seria um bicicleteiro,
né? Vamos mostrar o que o camarada estava fazendo e traz o Juliano aqui para explicar para a gente. O cara, você olha assim, no primeiro momento, esse cara vai pegar um beirão. Você lembra do beirão? O pessoal de bicicleta que ficava segurando atrás de ônibus e caminhão para, né, seguir viagem. Mas não, Juliano Carlos está aqui para explicar para a gente que coisa é essa, Juliano Carlos? Pois é, Bagnetti, uma situação atípica aqui em Uberaba. Esse indivíduo ousado, inclusive, está sendo procurado pelas forças de segurança do município, Polícia Civil, Polícia Militar e também a Guarda Civil Municipal. Esse furto aconteceu na Avenida Nelson Freire, na divisa entre os bairros Leblon e Abadia. Ônibus da linha 220 do terminal BRT Vetor Gameleiras estava seguindo o sentido à área central da cidade e uma testemunha filmou esse ciclista chegando próximo enquanto o ônibus aguardava a abertura do semáforo, arrancou a placa do veículo e na sequência fugiu sentido bairro Abadia. Então foi feito a princípio um boletim de ocorrência, inclusive as forças de segurança contam com a ajuda da população para chegar até esse indivíduo, saber cadê essa placa e principalmente por que ele furtou e qual o interesse, o que ele vai fazer com uma placa de ônibus, inclusive de cor vermelha. Essa é a dúvida que paira no ar aqui no município, Bagnetti. Que ideia de jirico, hein, Juliano? Eu confesso para você, a hora que eu vi a imagem, comecei a ver o vídeo e falei, o cara tá esperando ali para pegar um beirão, segurando ali, não. O cara foi torcendo a placa do ônibus até conseguir quebrar o alumínio e vazou. Para que isso? Só pelo simples fato de estragar, o cara vai vender esse alumínio? Então, o pessoal do ferro velho aí, o pessoal da reciclagem, se aparecer uma placa dessa, já segura o camarada aí, chama a polícia, chama a guarda municipal, porque não tem o menor cabimento, nunca vi uma coisa dessa, né? Que ideia de jirico é essa daí? Pessoal, olha só, um apelo importante, coloca na tela para mim também. Família da Cleidmar está fazendo um apelo porque ela precisa de doação de sangue para fazer uma cirurgia amanhã, tá certo? Então, aí, ó, quem puder ajudar, atender a esse pedido, informamos que a cirurgia da Cleidmar Ferreira de Souza está marcada para amanhã, dia 22, 1h da tarde. Ela foi internada, tá? Vai ser internada hoje é 21, agora às 3 da tarde, lá no HC da UFO, e precisa aí então, né, porque ela vai fazer um cateterismo, então tem toda aí um protocolo de segurança, de saúde para atender a Cleidmar, e quem puder ajudar com a doação de sangue, fica aí o apelo da família, tem um QR Code que você entra em contato, tá? Aí a fotinha dela, então o Hemominas, lá na Levino de Souza, lá no Moarama, também pode procurar o próprio o Hospital de Clínicas da UF, que ele orienta a você. É um pedido da família que a gente faz questão de colaborar e, claro, compartilhar com todos vocês. Quem tiver aí, então, essa disponibilidade, seremos eternamente gratos, tá certo? Cleidmar, vai dar tudo certo na sua cirurgia, fique tranquilo, tá bom? Vamos fazer mais um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Daqui a pouquinho a gente volta com o advogado do povo. Mande suas perguntas, é um instante só. Na terça e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Abóbora, cabotiá, batata asterix, melancia, repolho verde ou pepino preto, R$ 2,98 kg. Banana marmelo, manga, tomate extra, banana prata ou limão, R$ 4,99 kg. Filé de peito de frango, pif-paf, 1 kg, R$ 18,99. Pernil ou paleta suína com pele e osso, R$ 15,99 kg. Costelinha suína congelada sadia, R$ 14,99 kg. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$ 27,99. Bernardão, 50 anos. R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Produtos que vão deixar a sua casa no melhor estilo. Olha essa imagem. Revestimento extra retificado mais brilho, R$ 24,90. Porcelanato extra retificada cetinado, R$ 54,90. Revestimento extra mais brilho, R$ 20,90. RC. Outubro é o mês delas. Elas se apoiam, elas se cuidam, elas inspiram coragem, amor e cuidado. E a Rede Mater Dei se une a elas na prevenção. É a junção de serviços especializados e humanizados de oncologia, mastologia e ginecologia. Tudo para você ficar bem.
Quer praticidade, sabor e frescor no mesmo lugar? O Supremo Sacolão tem carnes especiais, frutas e verduras selecionadas todos os dias para você. Passe aqui no Alvorada, na Aristides Fernandes Moraes, 315. Vem pro Supremo. Festival Fim de Ano Casa dos Pisos. As melhores ofertas. Telha Eternite 366, 89,90. Revestimento branco, 19,90. Piso retificado 70 por 70, 22,90. Casa dos Pisos em Uberlândia. Rua das Durandas, 9. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Minas está de volta, tá? Bandzap segue disponível para você continuar mandando as suas perguntas para o nosso advogado do povo. Daqui a pouquinho o doutor Leandro Souza retorna para tirar as suas dúvidas. E olha só, a partir de hoje a gasolina fica mais barata nas distribuidoras. A Petrobras reduziu em quase 5% o preço do combustível. Quero saber quando é que vai reduzir no bolso da gente, César Campos. Quando é difícil de responder, Bagnete, mas a expectativa é que haja assim uma redução. Conversei hoje com donos de postos, diferentes bandeiras aqui na região, também com gerentes de postos, e eles me contaram que a expectativa é de que haja assim uma redução nas bombas, mas ela não deve chegar hoje, por exemplo, sem chance, mas eles me contaram que hoje os postos trabalham com uma margem baixa e que essa redução deve ser notada assim a partir do fim de semana, mas sem apostar numa data. Ninguém se arriscou a dizer também o quanto ela deve ser, de quanto ela deve ser. Essa é uma decisão que não é única. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo aqui de Minas Gerais, o Minaspetro, informou que a redução pode variar de acordo com o custo do frete, tributos de margem de lucro e também em relação à política do próprio posto. Segundo o presidente da entidade, Rafael Macedo, o preço interno estava superior ao do mercado externo e o ajuste era de fato já esperado. Ele destaca, no entanto, que o aumento na mistura de etanol reduz o impacto da queda das bombas. A redução nas distribuidoras foi de 4,9%, quase 5%, como você bem falou. Este é o segundo corte no preço da gasolina em 2025. No acumulado do ano, Bagnete, o combustível já teve uma redução total de 31 centavos por litro e desde 2022 a queda é de 22%. Com a mudança, o preço médio de venda nas refinarias caiu para R$ 2,71 por litro, redução aí de 14 centavos. Considerando a mistura de 30% de etanol na gasolina comercializada nos postos, a queda para o consumidor final pode ser, segundo o Minaspetro, de 10 centavos por litro. Um alívio, no entanto, Bagnete, que pode ser temporário, porque vem aí o novo ICMS em 2026. Eu volto com você. Tá certo, bem lembrado, viu, César? Bem lembrado, tá? Por enquanto a notícia é boa, vamos ver de grão em grão, o motorista enche o tanque. Falando nisso, um motorista bateu em um carro estacionado e fugiu sem prestar socorro, bairro Várzea, em Patos de Minas. Olha lá a pancada no alto do vídeo. O acidente ocorreu no domingo, né? Agora essas novas imagens aí mostram o momento da batida. Segundo a Polícia Militar, olha só, um homem de 51 anos contou que havia deixado o carro em frente ao cemitério onde trabalha e ouviu o barulho da batida. Ao sair, tem um motorista aí que teria batido, fugiu, deu no pé, não deixou nem rastro. As imagens do sistema Olho Vivo registraram um veículo com as mesmas características, mas sem identificação da placa. A PM faz buscas na região e o motorista que provocou o acidente ainda não foi localizado. Agora, com essas novas imagens, não vai muito longe. E um caminhão atingiu um poste de energia hoje de manhã, Avenida Maria Silva Garcia, bairro Granja Marileuza, em Uberlândia. Olha o transtorno. Segundo quem viu o acidente, o motorista teria perdido o controle. Ao sair de um estacionamento, subiu no canteiro central e bateu no poste. O impacto derrubou parte da estrutura que atingiu outros veículos. Que BO, hein? Ninguém ficou ferido. Trânsito parcialmente interditado até a retirada do caminhão. A CEMIG informou que uma equipe está no local nesse momento, tá, para garantir aí que o fornecimento de energia seja normalizado na região o quanto antes.
tem gente que está assistindo Minas Urgente só pela internet. A empresa afirmou que a substituição do poste danificado será realizada até amanhã. Vamos falar agora de coisa boa. Quero te falar da nova linha de limpadores perfumados Azulim edição especial. A Start Química trouxe para você, meu amigo, minha amiga, o que tem de melhor na perfumaria mundial. Para deixar sua casa muito mais cheirosa, por muito mais tempo. É bom demais, né? Aquele cheirinho gostoso, agradável, que você só sentia no shopping, lojas de alto padrão, hotel 5 estrelas. Você também pode sentir aí na sua casa agora, tá? Porque, ó, tá aqui, ó. Edição especial Azulim, chá branco, bambu, flor de laranjeira, pera inglesa e frésia e ameixa negra. Olha só. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. E o trem é cheiroso demais da conta. Isso aqui são os novos limpadores perfumados Azulim, edição especial. Tá? É o melhor da perfumaria fina para você. A vida pede, a Start faz. Na Start a gente confia. Um motorista perdeu o controle e capotou o carro na BR-050. Traz o Juliano Carlos de volta para falar para a gente o que aconteceu, Juliano. Pois é, Bagnete, era uma obra feita pela concessionária que administra a rodovia, o trânsito estava lento e uma mulher de 59 anos dirigia esse carro. Ela seguia pela rodovia, tinha o marido como passageiro, mas quando ela viu já estava bem próximo da fila de veículos e iria bater na traseira de um caminhão. Ela jogou o carro para o meio da pista, bateu na mureta de proteção que divide a rodovia e o carro acabou capotando. Uma viatura da PM passou pelo local, prestou o primeiro atendimento, fez inclusive um torniquete no homem que estava gravemente ferido e depois os dois foram socorridos pela concessionária e encaminhados para atendimentos hospitalares aqui em Uberaba. Bagnete. Estamos de volta aqui com o doutor Leandro Souza para falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo, né, doutor? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. O Wanderson, ele gostaria de saber o seguinte: a empresa pode cancelar as minhas férias com menos de um mês para eu sair para o meu descanso? Entendo que não. Entendo que é uma conduta que extrapola o poder diretivo do empregador. Conforme já salientamos em outras ocasiões, o empregador, ele define a data de férias do empregado. Mas uma vez pré-definida esta data, a suspensão há um mês do empregado entrar no gozo, isso frustra todo um planejamento, isso frustra toda uma expectativa gerada. Pode caber até interpretação em sentido contrário, mas eu entendo que é uma conduta abusiva que viola o princípio da boa-fé objetiva que permeia todas as relações contratuais. Então, meu entendimento particular é este. Doutor, olha só a pergunta aqui, manda o nome para a gente, tá? A gente faz questão da sua participação. Doutor, como a lei prevê ou organiza zonas industriais ou urbanas, né? O limite aceitável. Um exemplo, moro no Alto Moarama e há um estacionamento de caminhões de grande porte ao lado de 2 condomínios. De noite operam, madrugadas também seguem trabalhando e perturbam um sossego de muitos moradores de prédios e casas próximas. A dúvida é do Tiago. Tiago, vamos lá. Não é uma área que eu sou afeto, mas é uma área de direito administrativo, administração pública. Mas, falando assim, em linhas gerais, a administração pública, ela pode ali, através dos poderes que a Constituição lhe confere, determinar vários atos, determinar o que é plano diretor, qual que é a área industrial, qual que não é. É um ato de gestão, é um ato atrelado ao próprio Poder Executivo que, regra geral, o Judiciário não interfere. Ele vai interferir em ocasiões muito específicas, muito excepcionais. Agora, uma coisa não se confunde. O direito ao sossego é um direito de todos. Se estar havendo ali alguma perturbação ao sossego, você tem o legítimo direito de procurar a justiça para que
esse sossego que ali é de direito de todo e qualquer cidadão, porventura, caso esteja sendo violado, ele possa ser cessado. Então, tem que observar o que você quer para que não entre naquilo que é prerrogativa da administração pública, mas que em razão ali de qualquer atividade, seja industrial ou outra, estiver violando o direito de outrem, que no caso é o sossego. Então, nada impede que você possa levar esse direito ao sossego para que a justiça aprecie. Doutor, o Marcos está ligadinho conosco lá em Tupaciguara e também faz uma pergunta com relação às férias, acredito que é ao contrário da do Wanderson, né? Ele quer saber o seguinte, com quanto tempo a empresa tem que avisar, né? Qual a antecedência sobre o período de férias? Até para que o trabalhador também não seja pego aí de surpresa e tenha que sair de férias sem uma devida programação. A lei, o CLT estabelece prazo de 30 dias, né? Embora não se recomende que faça isso de forma anterior. Mas a empresa pode avisar previamente que daqui a 30 dias o empregado vai entrar de férias. Não pode avisar da noite para o dia. Isso pode culminar num pagamento dobrado de férias. Você tem uma violação aí a deveres contratuais, o que falamos agora há pouco, a chamada boa-fé objetiva, que é o respeito ali a um equilíbrio contratual, falando assim em linhas simples e gerais. Mas o prazo de 30 dias está definido na CLT. Doutor, pergunta relacionada ao serviço público. É o Wesley Divino, aqui do bairro Santa Mônica. Ele nos conta que trabalhou por 12 anos como agente penitenciário. E nesse período o Estado não fez os lançamentos do tempo de serviço e nem mesmo a periculosidade. Como ele deve agir numa situação como essa? Constituir um advogado, procurar a justiça. É o que você tem que fazer. Levar todos os papéis, todos os fatos, para que possa ser apreciado judicialmente. Se você trabalhou em condições periculosas, óbvio que você tem direito à periculosidade. Salientando, quem vai dizer se a atividade é ou não periculosa vai ser a perícia. Então, a perícia vai ser determinada no curso do processo judicial e, caso você tenha razão, você vai ter que receber aí todo o retroativo ali abarcado pelo prazo prescricional. Então, é isso. Tem que procurar o Poder Judiciário para essa finalidade. Doutor, olha só, uma pergunta aqui do consumidor, acredito que inédita aqui para nós, a Aldete Maria de Uberlândia, que também está acompanhando o programa. Doutor, a minha filha comprou um carro e depois ela descobriu que o carro veio sem o step. Já se passaram 3 meses e aí o vendedor do carro não resolveu a questão. Como lidar com isso, hein, doutor? Essa é inédita aqui para nós. É inédita e não é difícil de acontecer. Pode acontecer com você, Bagnete, comigo. Às vezes, a última coisa que vamos conferir ao comprar um carro vai ser o step, né? Geralmente, você olha ali por fora, por dentro, aquela coisa toda. Gente, o step é essencial, está previsto na lei. Uma vez que ele não compõe ali o próprio veículo automotor, objeto de compra e venda, há uma conduta ilícita por parte ali do vendedor. A gente pode até interpretar como se fosse um defeito oculto, que foi descoberto a posteriori. E o defeito oculto, ele não está ali abarcado pelo prazo prescricional. A prescrição passa a contar a partir da descoberta. Então, vou falar em prescrição nesse caso, a partir da data que você descobriu que não tinha step. Então, no meu entendimento, o vendedor, a loja que vendeu o veículo, tem que providenciar o step. Doutora Maria Quitéria, aqui do bairro Ipanema, ela quer saber o seguinte, o trabalhador que pede conta, ele é obrigado a cumprir o aviso prévio? Né? Quais são os direitos do trabalhador nessa situação? Exato. Vamos lá. O trabalhador, se ele pediu demissão, é obrigado a cumprir o aviso prévio? Lógico que não. Você não é escravo. Ninguém vai impedir você de circular, de estar no lugar ou sair. O problema é o prejuízo. Porque quando você não cumpre um aviso prévio, você, trabalhador, indeniza a empresa. Então, se você tem ali R$2.000 para receber, o aviso prévio é 1.000. Você vai receber só 1.000, porque a empresa ela vai descontar esses R$1.000 do aviso prévio. Você vai pagar para a empresa, caso você não cumpra o aviso. É um prejuízo considerável. Mas respondendo à tua pergunta, é claro que você não é obrigado a cumprir. Vamos agradecer, doutor Leandro Souza, pela participação toda terça-feira nessa nobre causa aqui de falar dos seus direitos. Obrigado, doutor. Dispõe, estamos sempre à disposição. Até a semana que vem. Eu e o doutor Leônidas vamos fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, Minas Urgente, volta já.
Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Aniversário Leal torra preço. Isso sim que é preço baixo. Aproveite. Leite Bonolate 3,75. Capa de contrafilé ou músculo vácuo 24,99. Cebola, beterraba ou batata doce 1,99. Ovos Dex grandes 9,98. Sabão em pó Tixan 14,98. Oi, aqui é a Sol, sua nova assistente virtual. Tá sabendo que chegou o Achei Araxá, guia com todos os serviços da Prefeitura? Você fica por dentro dos programas e ações e facilita seu dia a dia, com acesso rápido aos serviços. Prático, né? E aí, bora chamar a Sol? Achei Araxá, tudo o que você precisa a um clique. Prefeitura de Araxá, nossa gente em primeiro lugar. No mês do Banner aqui na Cria Formatos tem oferta especial para você. Falou que viu aqui no Hiperoferta seu Banner completo de R$ 275, você paga somente R$ 199. É isso mesmo, Fernando? É isso mesmo. Falou que viu no Hiperofertas, você paga somente R$ 199. Tá barato, hein? Tá barato demais. Cria Formatos, vem pra cá. Aqui na Lip Truck, a lavagem de veículos pesados é levado a sério. Lavagem simples e geral, por cima e por baixo, motor, baús, tanques, cabines e faz lubrificação, né, Starley? É isso aí, Emerson. Traz pra cá seu bruto que a gente dá aquele talento que ele merece. Lip Truck, seu parceiro da estrada. Vem pra cá. Aqui no Oswaldo Cruz, no bairro Estados Unidos, Gotti Centro Automotivo, com equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento 3D, balanceamento, pneu, suspensão, freios, troca de óleo, injeção eletrônica, mecânica em geral e elétrica em geral. É isso, Luiz? É isso aí, é um novo conceito em Centro Automotivo em Uberaba e região. Gotti Centro Automotivo, vem pra cá. Prepare-se, porque a Operação Fecha Mês já começou. E é também o Esquenta Black November. Porcelanato Extra Acetinado de R$ 59,90. Porcelanato Extra Acetinado, R$ 75,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC. Rainha do Pedaço. Toda sexta-feira, a partir da 1h50 da tarde, no programa Band Mulher. Sabe aquele cantinho com doces e sobremesas de encher os olhos e aguçar o paladar? Você encontra aqui um quadro recheado de histórias inspiradoras e aquele toque especial que só uma rainha do pedaço sabe dar. Oferecimento: Planalto Ovos, qualidade e bem-estar animal. Azulim Perfumes de Casa, fragrâncias que permanecem e surpreendem. Minas de volta para agradecer o carinho da sua companhia. O programa de hoje passou rápido demais, você viu só, né? Mas não fica triste não, a gente se encontra amanhã 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã, quarta-feira, tem Médico do Povo, tá bom? Tá chegando ela, a nossa amiga Vanessa Pires e o Band Mulher. Fique ligadinho aqui na tela da Band Triângulo. Uma ótima terça-feira a todos. Forte abraço, tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste.